Resumo da semana. Semana de esforço concentrado no plenário da Câmara. Quem traz os detalhes do que foi examinado pelos deputados e votado é a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom, Claudinho? Como vai? Tudo ótimo. Temos uma listinha aqui. Vamos começar já pela reforma tributária, regulamentação da reforma tributária. Exato, Claudinho. A gente teve essa semana o início da votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. Reforma tributária foi aprovada, a gente teve antes do recesso parlamentar a votação do primeiro projeto, regulamentando ali como é que vão funcionar os novos impostos, e esse projeto que teve a votação iniciada nessa semana, ele prevê como vai funcionar o comitê gestor do novo imposto sobre bens e serviços, o IBS. É aquele imposto que vai substituir os atuais ICMS e ISS, ICMS que é estadual e ISS que é municipal. Esse comitê gestor, ele vai cobrar, ele vai fiscalizar, ele vai distribuir o IBS aos estados e municípios, ele vai definir também como é que vai ser a alíquota de referência desse imposto que vai ser unificado. Os técnicos do governo estimam que essa alíquota vai ficar em torno de 26,5% de imposto. Mas, de toda forma, apesar de ter esse comitê gestor, que vai ter ali a participação dos entes federados, Claudinho, vai ter ali participação dos estados, dos municípios, as atividades efetivas mesmo de fiscalização, de lançamento, de cobrança, de inscrição ali na dívida ativa de quem não paga os impostos, isso vai ficar mesmo diretamente com os estados, os municípios ali na ponta. O comitê gestor ele vai fazer essa gestão geral desse IBS. O relator desse projeto de regulamentação do Comitê Gestor do IBS, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, ele fez algumas modificações no projeto original que veio do governo. Ele, por exemplo, incluiu ali um representante dos contribuintes no comitê ali, no setor do fisco, que vai avaliar questionamentos a cobranças de impostos. Ele também fez uma mudança para que os chamados VGBL, que são planos de previdência privada para pequenos poupadores, que eles tenham ali um prazo mínimo para os recursos estarem investidos nesse VGBL, para que ali, no caso, seja isento, né, do pagamento do ITCMD, que é um imposto ali de transação causa-mortes, né? Então, tudo isso daí também foi discutido. Agora, a votação, Claudinho, não foi concluída. A gente teve a votação do texto principal nessa semana e agora ainda resta a votação dos chamados destaques, que são emendas que ainda podem modificar essa proposta. A gente teve nessa semana aqui na Câmara uma semana do chamado esforço concentrado, que os deputados se reunindo, mas como a gente está em período de campanha eleitoral nos municípios, a gente ainda tem aí a previsão de novas votações na Câmara só daqui a 2 semanas. Então, provavelmente, só daqui a 2 semanas essa proposta volta à discussão dos deputados. Ana, tivemos também ajustes pontuais no projeto do Marco Legal do Hidrogênio. Exato. O Marco Legal do Hidrogênio, que traz ali uma série de incentivos para a produção do chamado hidrogênio verde no país, que é um combustível chamado ali de um combustível do futuro, com menos emissões de gases do efeito estufa, que ele tem ali como resultado da queima a água e claro, o hidrogênio um componente muito abundante na própria natureza. Então, esse combustível do futuro, ele teve um marco legal, já é lei esse marco legal, com incentivos ao hidrogênio verde nos próximos 5 anos, a partir ali em vigor esse marco legal a partir de 2025, mas teve um ponto vetado nessa lei, vetado pelo presidente da República, Claudinho, porque não ficou muito claro como é que nesses incentivos iam ser feitos créditos tributários para quem vai atuar nesse ramo do hidrogênio verde. Por isso esse ponto foi vetado, mas logo em seguida foi apresentado um projeto, inclusive pelo líder do governo, o deputado José Guimarães, e esse projeto então foi votado pelos deputados nessa semana. Ainda resta a necessidade de avaliação dos senadores, mas ele traz, então, como que vão funcionar esses incentivos fiscais para a produção do hidrogênio verde. No dia seguinte a essa votação aqui na Câmara, os governadores do Ceará e do Piauí participaram de uma audiência pública com os deputados, exatamente falando como que tem uma grande expectativa desses governadores, principalmente do Nordeste, onde há essa possibilidade de plantas e de investimentos em hidrogênio verde, como que eles avaliam que isso pode
realmente intensificar os recursos para esses estados. Eles preveem ali, por exemplo, o Ceará está prevendo incentivos e investimentos de 30 bilhões de dólares em investimentos nos próximos anos com esses projetos de hidrogênio verde. E, por essa proposta aprovada pelos deputados, há previsão ali de incentivos fiscais de 18,3 bilhões de reais para o setor de produção de hidrogênio entre 2028 e 2032. Vamos prosseguir com a nossa lista. Temos aqui também um apoio a agricultores de áreas atingidas por tragédias climáticas. Exato. Esse projeto ele já tinha sido votado pelo Senado, agora teve a votação aqui pelos deputados, pelas deputadas nessa semana, já pode ir à sanção presidencial. No geral, os deputados concordaram que você tem que ter ali alguns mecanismos que, em momentos de crises climáticas, por exemplo, secas, enchentes, que você tem essa possibilidade de produtores rurais terem o pagamento de suas dívidas prorrogados, esse pagamento prorrogado. O que é essa proposta? Só que essa proposta não foi um consenso total, Claudinho. Por quê? Os governistas ficaram contra porque esse projeto ele prevê a suspensão por 48 meses da dívida dos produtores rurais atingidos por catástrofes climáticas, secas, enchentes, grandes chuvas, mas essa avaliação ali dessa catástrofe climática não vai ficar vinculada para essa prorrogação do pagamento das dívidas dos produtores rurais, ela não vai ficar vinculada a uma aprovação de um decreto de calamidade pública instituído pelo governo federal, que é quem normalmente destina recursos, e muitos desses recursos, desses empréstimos, estão em bancos públicos. Então, o questionamento da base governista em relação a esse projeto é que, sim, é importante que haja ali a prorrogação da suspensão dessas dívidas de produtores rurais, dívidas contraídas entre 2022 e 2024, mas que essa suspensão, essa prorrogação, deveria estar vinculada a um decreto de calamidade pública instituído pelo governo federal e depois votado pelo Congresso. Da forma como essa proposta foi aprovada pela maioria dos senadores e dos deputados, basta que a prefeitura declare que haja ali um estado de calamidade pública para que os produtores rurais possam, então, ter a suspensão desse pagamento, a prorrogação do pagamento dessa dívida por 48 meses. A maioria dos deputados entendeu que os prefeitos têm responsabilidade para poder fazer essa avaliação junto aos seus técnicos dessa decretação de calamidade pública ali no âmbito municipal, com isso dando um alívio a esses produtores que, por exemplo, perderam suas produções, seja pela seca, seja por uma quantidade intensa de chuvas, por enchentes. Como eu disse, essa proposta já pode ir à sanção presidencial e agora vamos ver se vai haver a sanção dela da forma como ela saiu, então, aqui da votação no Congresso. Prosseguindo, a gente teve também aprovações de propostas na área de saúde. Mais uma mobilização intensa dessa semana. A gente vê que essa semana de esforço concentrado na Câmara foi uma semana de muita mobilização em plenário e também nas comissões. Por quê? Essa proposta que cria uma conta específica para a destinação de emendas parlamentares a prestadores privados de serviços de saúde, ali que atendem pelo SUS, é o caso, por exemplo, das Santas Casas, de entidades filantrópicas. Teve toda uma mobilização essa semana aqui na Câmara, que lotou aqui o auditório Nereu Ramos, que é o maior da Câmara, com representantes das Santas Casas, falando das dificuldades das Santas Casas na manutenção das suas contas, elas que, segundo a própria entidade, a confederação que representa as Santas Casas, ela coloca que são 3.000 estabelecimentos de saúde filantrópicos no país e que esses estabelecimentos eles são responsáveis por 42% dos atendimentos de média e alta complexidade de saúde ali na ponta para a população. Essa proposta aprovada, então, ela foi apresentada pelo deputado Antônio Brito, que é do PSD da Bahia, que é presidente da Frente Parlamentar em Apoio às Santas Casas, e ela foi aprovada pelos deputados nesse sentido. Ela permite que haja ali, pelas emendas parlamentares, a destinação dos recursos nessa conta específica para que esses recursos possam ir diretamente para as Santas Casas e para os hospitais filantrópicos e as entidades privadas que atendem pelo SUS. Qual que é a reivindicação e por que essa proposta foi aprovada?
O argumento é que muitas vezes algumas prefeituras retêm esses recursos que os parlamentares via emenda estavam destinando às santas casas, retêm ali esses recursos, o recurso demora mais para chegar ali à ponta para aquele destino, né, ao qual de fato ele foi dado. Então, essa foi a argumentação principal para a aprovação dessa proposta. Houve algumas críticas em plenário de parlamentares que acham que isso pode tirar a autonomia dos municípios na destinação desses recursos para a saúde, para as santas casas, para definir que entidade, que santa casa, que entidade ali privada pode receber mais ou menos recursos, mas, no geral, a maioria dos parlamentares entendeu que sim, era preciso criar essa conta específica. Também foi aprovada uma proposta que desburocratiza ali os meios para enfrentamento de emergência fitossanitária ou zoossanitária. Isso é algo importante para a produção rural. E essa proposta ela prevê que o governo ele pode fazer ali essa doação de equipamentos a estados e municípios em situação de emergência fitossanitária ou zoossanitária com menos burocracia. Essas duas propostas ainda precisam da avaliação dos senadores. Ana, além das votações, tivemos também espaço no plenário para uma discussão sobre emendas parlamentares. Essa foi a discussão da semana, né, Claudinho? Com muita repercussão, tanto aqui na Câmara quanto no Senado, pelos partidos como um todo. O que tem acontecido? O que aconteceu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele suspendeu as emendas chamadas emendas PIX, cobrando mais transparência nesse tipo de emenda. A emenda PIX é aquela emenda que o parlamentar ele destina a um município, mas que não há necessidade de formalização de um convênio específico para a destinação. Essa emenda ela vai direto para o município ele pode usar ali onde ele acha que pode ter mais impacto na população daquele município, ele só não pode usar para pagamento de pessoal, tem que colocar ali investimento para o município. Mas, segundo o ministro Flávio Dino, essas emendas elas demandariam mais transparência e rastreabilidade na sua execução. O ministro Dino também suspendeu os repasses para as emendas impositivas do orçamento. As emendas impositivas são as emendas individuais, as emendas de bancada, tanto de senadores quanto de deputados, e essas emendas impositivas, elas vêm já de alguns anos, Claudinho. Foram emendas constitucionais que permitiram que as emendas de parlamentares, elas sejam necessariamente pagas pelo governo federal. Segundo o ministro Flávio Dino, nessa suspensão, ele questiona essa questão das emendas impositivas, dizendo que elas acabam levando a uma parlamentarização do orçamento e sem ali a responsabilização do parlamentar em relação a como que esse recurso vai ter vai respeitar ali limites fiscais e tudo mais. Isso provocou muita repercussão, tanto na Câmara quanto no Senado, porque, segundo os parlamentares, tanto as emendas impositivas elas já vêm de alguns anos, como as chamadas emendas PIX também tem ali uma repercussão nos municípios. Segundo a Câmara e o Senado, as mesas diretoras da Câmara e do Senado, e também diferentes partidos, eles questionam porque eles dizem que sim, as emendas têm rastreabilidade, têm transparência, e elas levam a questão de que os parlamentares, como eles, segundo na avaliação dos parlamentares, como eles conhecem mais de perto a realidade dos municípios nas suas bases, eles conseguem saber como que esse dinheiro ele pode ser melhor utilizado na base. Então, houve essa grande repercussão. As mesas diretoras da Câmara e do Senado, com mais de 10 partidos, pediram ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, para suspender essas liminares do ministro Dino. O ministro Barroso, ele negou essa suspensão, esse pedido das mesas diretoras, e ele abriu, o ministro Barroso, para o plenário virtual para que os demais ministros da Corte, para que os 11 ministros do STF julguem essas liminares colocadas pelo ministro Dino. Esse também foi um questionamento, Claudinha, a decisão monocrática do Dino, quer dizer, um único ministro do STF suspendendo o pagamento de emendas parlamentares. Então, está nessa votação nesse momento, até a gente está aqui, quem acompanha a gente no resumo da semana ao vivo, na sexta-feira. Nesse momento, 4 ministros no plenário virtual já votaram com o ministro Dino, quer dizer, concordando com essa suspensão das emendas e colocando ali para o Congresso para que haja construção de mecanismos mais transparentes. Como eu disse, Câmara e Senado questionam, apresentaram recursos a essa decisão, falam que está havendo uma interferência do judiciário no legislativo, que há transparência e que questionam também a legalidade e a constitucionalidade dessa medida, dessa suspensão.
falam nessa interferência, questionam também a legitimidade de uma dessas ações, porque uma delas foi apresentada pela ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, eles questionam a legitimidade da ABRAGE para apresentar a ação direta de inconstitucionalidade, mas essas ações, tem tanto a questão aí da ABRAGE, mas também teve uma apresentada pelo procurador Paulo Gonet e também uma pelo PSOL, pelo partido PSOL, que é contra a impositividade das emendas. Enfim, é um assunto que está repercutindo muito aqui no Congresso, parlamentares de diferentes partidos, como eu falei, tanto da base do governo como de oposição, e as próprias mesas diretoras da Câmara e do Senado questionando essa decisão monocrática do ministro Dino, mas que agora está aí para votação pelos ministros da Corte como um todo. E essa votação no plenário virtual, ela fica aberta até o fim da noite dessa sexta-feira. Bem, nós encerramos destacando uma homenagem que foi feita pelo plenário. Pois é, uma homenagem ao Eduardo Campos. Eduardo Campos, que foi deputado, que foi ministro, que foi governador e que faleceu há 10 anos por um acidente aéreo. O plenário da Câmara, ele votou a inscrição do nome do Eduardo Campos no livro dos Heróis da Pátria. E foi uma homenagem bastante bonita no momento dessa discussão da proposta no plenário, Claudinho. Inclusive, quem relatou essa proposta foi o deputado Pedro Campos, que é filho de Eduardo Campos. Então, falando aí dessa homenagem ao político Eduardo Campos nas diferentes áreas em que ele atuou. Também o plenário aprovou, em homenagem a Eduardo Campos, outras 2 propostas aí internas aqui da Câmara, uma delas criando o Prêmio Governador Eduardo Campos de Excelência em Gestão Pública para premiações de destaque nessa área, e outro dando o nome da sala ocupada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação da Câmara, o nome Sala Eduardo Campos, lembrando que Eduardo Campos foi justamente ministro da Ciência e Tecnologia também. Ana Raquel Macedo, sempre atualizando a gente com o que aconteceu de mais relevante no plenário da Câmara. Ana, muito obrigado. Obrigada, Claudinho. Obrigada a quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, tanto pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, pelo YouTube, também pela Rede Legislativa de Rádio, nossas rádios parceiras. A gente lembra que quem não pôde acompanhar o Resumo da Semana ao vivo, ele também está disponível em podcast e nas nossas rádios parceiras, como eu disse, como a Rádio Areia FM de Areia, na Paraíba.